mescla fundamental, água doce de sal, céu descendo azul. Bom, essa música que você ouve ao fundo chama-se Nunca Imaginei. Essa música está no CD da banda Cascadura, uma composição do Fábio com Nando Reis. Nando Reis, exatamente. E essa música fala de Salvador, fala de uma memória carinhosa que o próprio Nando Reis também tem sobre a cidade. Faz parte de um CD que é totalmente dedicado à cidade, é o CD Aleluia. E por que a gente está tocando essa música? Porque não é novidade que nos últimos anos, por conta do descaso do poder público com a cidade, os soteropolitanos perderam a autoestima, o orgulho de bater no peito, declarar que tem amor a Salvador. A gente tem vários motivos, inclusive, para reclamar, né? Caos no trânsito, rua esburacada, cidade suja, a ida de empreendimentos fortes para outras capitais. Enfim, são vários fatores que contribuíram para esse quadro que para muitos é desestimulante. Após as eleições municipais e com a chegada do verão, o soteropolitano acabou tendo uma expectativa renovada de uma cidade melhor. Em resposta à negatividade que rondou a Bahia, e a capital baiana em específico nos últimos anos, uma campanha quer aumentar a autoestima da cidade. O nosso contato agora é com o coordenador do movimento Salvador Viva, Ame, Cuide, o que faz parte, inclusive, é uma iniciativa do Fórum Empresarial da Bahia, também presidente da ADAB, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Seção Bahia, Renato Tourinho. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Felipe. Boa. Então, boa noite, ouvinte. Então, Renato, uma cidade onde apontar as mazelas da cidade, inclusive de forma muito ácida, né? É uma coisa tão recorrente, tão frequente, por que tentar fazer o contrário? Na realidade, essa campanha é uma campanha de conscientização para que o cidadão baiano, o soteropolitano, faça a sua parte, né? Não adianta a gente ficar somente cobrando dos órgãos públicos sem que nossa parte seja feita. Então, nós estamos, lançamos uma campanha que o conceito é Viva, Ame, Cuide. Viva porque as pessoas precisam viver mais a cidade, ultrapassar as fronteiras da sua residência e frequentar outros bairros, outros restaurantes, no intuito de a gente ter, inclusive, mais lazer, mais entretenimento. Isso é que a gente vai cobrar também dos poderes públicos para que aconteça. O amor, por si só, a palavra já fala, a gente precisa amar mais essa cidade, né? Nós perdemos um pouco desse elan. O baiano sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito hospitaleira, e ao longo desses anos nós perdemos um pouco isso e nós vamos recuperar com certeza. E o cuidado, esse talvez seja o maior, vamos dizer assim, o maior conceito, o maior propósito dessa campanha, né? O cuidado com a cidade, o zelo, o carinho. A gente precisa ver as atitudes comportamentais durante o dia a dia. Nós precisamos ver as pessoas, para que as pessoas não joguem lixo na rua. Nós precisamos fiscalizar isso, nós precisamos ser fiscais da nossa cidade, né? Cada um fazer a sua parte. E recriminar aqueles que não estão fazendo a sua parte, né? Então nós precisamos não parar em fila dupla, né? Se a cidade tivesse talvez um comportamento no trânsito melhor, se os cidadãos tivessem, por exemplo, na hora da escola, não se parar em fila dupla nem tripla, porque isso realmente prejudica o trânsito nesse horário, né? Respeitar os idosos no estacionamento. Enfim, essa campanha é muito abrangente e a gente espera com ela e com as ações que vamos fazer. Nós primeiro fizemos ações que foram ações mais emocionais. Fizemos um filme com Vladimir Britia, né? Um filme muito emocional que fala um pouco do carinho, do zelo que a gente perdeu um pouco e que agora a gente vai recuperar. E as peças publicitárias também falam um pouco nisso. Mas agora nós vamos para a parte prática, né? Nós vamos para as ruas, nós vamos para as sinaleiras, nós vamos para os shopping center, nós vamos para os estádios, nós vamos fazer com que as pessoas realmente se conscientizem que tudo que a gente fizer vem de retorno. Tudo que a gente fizer para melhor vem de retorno para o próprio cidadão. Se a gente não suja, o retorno é muito maior. Se a gente não respeita o trânsito, o retorno é maior. Se a gente respeita o idoso, então tudo isso vem de volta. Essa é a conscientização que nós vamos fazer e que nós estamos fazendo daqui para frente e que começamos a fazer há um mês atrás. O ator Luiz Miranda recentemente entrou no noticiário não pelo espetáculo Sete Conto ou pela carreira, né, Renato e Patrícia, mas por causa de 2 assaltos sofridos na Cidade Baixa, pois ele mesmo afirma que não deixou de amar a cidade. Vamos ouvir. A iniciativa deles só vem a somar coisas que eu já tenho feito na cidade. Quem viu meu espetáculo sabe o quanto
ele serve de palanque para criticar as coisas que eu considero ruins para a cidade. Acho que essa é uma iniciativa extremamente importante. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se fortaleceram novamente por causa de campanhas como essas, por causa de pessoas que se incomodavam com o alto nível de violência, ou com a poluição, ou com alguma coisa que fizesse com que as pessoas voltassem a se unir em prol da cidade. Pois é, a campanha usa referências de ações que deram certo em outros lugares. A gente sempre costuma as pessoas tomarem muito como referência o Rio de Janeiro, que é uma capital que teria dado certo com esse choque de gestão, choque de ordem, envolvendo tanto o poder público quanto a iniciativa privada e a própria sociedade. A campanha usa referências de outras cidades? Usa. A campanha teve como a mensagem principal, ela realmente foi conceituada em função do próprio movimento do Rio de Janeiro. Na realidade, eu não chamo nem de campanha, é um movimento que existe uma estrutura por trás dele, né? Essa estrutura vamos dizer assim, é bancada pelo Fórum Empresarial da Bahia. Então, ela não é uma coisa estanque, ela vai continuar, ela vai estar na rua. E o que a gente percebe hoje muito claramente é que as empresas, as faculdades, as escolas, nós já tivemos várias escolas que querem que a gente vá fazer uma palestra e que a gente pode contar, inclusive, com os alunos para fazer qualquer tipo de movimentação, como é o caso do Anchieta, como é o caso da Faculdade Jorge Amado, né? Nós já estamos, outras empresas como shopping centers também já estão aderindo, já nos liberaram espaço para a gente fazer ações internamente, já estão patrocinando o movimento, além de outras empresas, como já fizemos alguns contatos com as cervejarias, né? A coisa está começando a acontecer de uma forma muito forte, porque a população clama por isso. Nós estivemos no Porto da Barra e sentimos muito claramente que a população quer fazer. Tá? E agora a gente tem que ir, as duas coisas têm que andar junto. Uma é a campanha e o outro, o governo e a prefeitura fazendo junto conosco a melhoria da nossa cidade. Ou seja, né? um desejo da população e que agora tem toda essa oportunidade de poder colocar isso em prática. Agora, essa campanha, ela usa referências de ações que deram certo em outros lugares, ela está pautada também nisso. Outras experiências semelhantes, onde ações como essa deram para a cidade de novo essa autoestima, para a comunidade local essa autoestima. Estou falando do Rio de Janeiro, mas a gente ouve também falar sobre outros lugares que tiveram algum problema com amor próprio, com autoestima fora do país, até mesmo em cidades desenvolvidas, inclusive por minorias que se colocavam como coisas apartadas, como pessoas apartadas naquelas grandes metrópoles. Teve um caso interessante de Uruguaiana, onde foi feita uma campanha desse tipo para que as pessoas recuperassem suas calçadas. Se você for hoje em Uruguaiana, vocês vão ver que realmente as calçadas estão super bem cuidadas. A cidade hoje é uma cidade... Olha, Bogotá, a mesma coisa, fez o mesmo processo, muito parecido também com o do Rio de Janeiro, e hoje a autoestima, o cuidado com a cidade também é muito grande. E para nós, a grande referência é o Rio de Janeiro. Eu acho que quem chega no Rio de Janeiro hoje se sente muito bem, o carioca passou a ser muito mais dedicado, com um zelo muito mais... Sempre foi assim, né? O carioca sempre foi barrista, mas hoje você sente a percepção que a gente tem é que eles estão muito mais imbuídos na preservação da cidade, no zelo, no carinho e no amor por aquela cidade. A gente continua esse papo aqui no Frequência Baiana. Você pode participar, 72250, coloque BN na frente da sua mensagem de texto, ou faça isso pelo Twitter, @BandNewsFM, ou melhor, BandNewsFM _ SSA, né? Bora repetir. Vamos repetir. BandNewsFM _ SSA. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor do Bonfim. E aí, ao fundo, Gal Costa cantando esse que é quase um hino aí, a cidade de Salvador. Hoje nós estamos falando sobre uma campanha feita para alavancar a autoestima com a capital baiana, Salvador, Viva, Ame e Cuide. Em nosso estúdio recebemos hoje o coordenador do movimento do Fórum Empresarial da Bahia, também presidente da ADAB, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Seção Bahia, Renato Tourinho. E agora a gente ouve o presidente do Fórum Empresarial da Bahia, Vitor Ventim, que espera que a campanha obtenha um apoio para além do empresariado. As 23 entidades que compõem o Fórum Empresarial da Bahia
decidiram que a cidade de Salvador precisava de uma motivação, que o cidadão soteropolitano precisava de uma motivação para mudar a sua atitude em relação à cidade, e todos juntos, mas certamente baseados no cidadão, melhoremos a cidade em que vivemos, amando-a e cuidando-a. Certamente estamos contando com uma participação gratuita de artistas, de meios de comunicação, de colégios, de universidades, que de fato nos gratificam. É importantíssimo ver como a sociedade também pensava como nós. Fazendo aqui uma pequena correção, antes de comentar aí essa participação, a ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Seção Bahia, aqui no nosso estúdio, Renato Torinho. Renato, e qual a importância dessa formação de redes de apoio em uma iniciativa como essa? Eu acho que tudo que vier para somar nesse movimento, nós vamos acatar. Nós estamos, inclusive, parcerizando com algumas entidades que fazem algumas ações, tipo limpeza de praia, tipo ações de comportamento de trânsito das pessoas, de educação do trânsito das pessoas, né? Tudo que vier para somar, nós vamos parcerizar e vamos, vamos dizer assim, adotar também e incentivar. O Fórum Empresarial da Bahia, são 23 entidades, né, onde todos seus associados também estão trabalhando nesse sentido. Junto com os artistas, né, praticamente todos os artistas que procuramos e alguns nos procuraram espontaneamente, já adotaram a campanha e estão trabalhando também nesse sentido. Então, o que eu peço ao povo baiano, o que eu peço aos nossos conterrâneos é gentileza. Gentileza traz gentileza. Se a gente começar a tratar as pessoas como dia, boa tarde, boa noite, gentileza no trânsito, gentileza com o turista, nós vamos ter um retorno muito grande. Porque o turista volta, gera renda e gera emprego, né? As pessoas com uma autoestima melhor vão para o shopping, vão consumir, as empresas vão faturar mais, consequentemente, sonhos de consumo vão ser realizados, porque à medida que você tem uma autoestima alta, você passa a realizar, né, e comprometer seus sonhos e, vamos dizer, realizar seus sonhos. Então, eu acho que tudo isso faz parte do movimento. O movimento é muito amplo e a gente precisa se agarrar nesse momento em que a Bahia está vivendo, em que Salvador vive um momento de esperança, e essa esperança é que vai nos levar adiante para que a gente construa um Salvador melhor. Existe uma coisa muito corriqueira aqui em Salvador, que é falar mal da cidade, só que também algumas pessoas têm o hábito associado de detestar quando alguém de fora fala. Eu mesmo não gosto. Pois é, né? A gente fala, a gente sabe que tem... Quem vai falar mal sou eu, você não. A gente sabe que tem buraco, a gente sabe que tem todas as mazelas e a gente fala, a gente brinca até às vezes com isso. Quando é de fora, a gente fica possesso. Você acha que existe aí, nesses casos, nessas pessoas, um potencial de pessoas que lá no fundo ainda têm apego à cidade onde moram? Renato, eu acho que essa coisa é momentânea. O baiano sempre foi barrista, o baiano sempre amou sua cidade. Se a gente vai... isso é demonstrado claramente quando a gente sai da nossa cidade, que as pessoas falam da Bahia. A gente... É um orgulho, o ego vai lá para cima, porque isso faz parte da nosso, vamos dizer assim, ser, né? Então... Essa questão de algumas pessoas, e eu não digo que são todas, e digo que as que não falam bem hoje é porque esqueceram um pouco em função do momento que passamos. Mas eu acho que nós vamos recuperar isso. O baiano tem vamos dizer assim, por DNA, a alegria, a felicidade, né? A autoestima sempre elevada. E isso nós vamos trazer de volta, sim. E essa campanha, esse movimento é um dos propulsores dessa volta e desse retorno. Tem participação dos ouvintes aqui pelo SMS. O Hermírio Neto, advogado da ABAP, se identifica como advogado da ABAP, o Hermírio Neto. Ele disse que parabeniza o Renato Torinho pela iniciativa e que pode contar com todo mundo aí envolvido no movimento. Um outro ouvinte também, com o final de telefone 9740, diz que está adorando o movimento, parabeniza também pela realização desse movimento Salvador Viva, Ame, Cuide. Eu tive recentemente, inclusive, uma conversa com o novo presidente da ADVB,
dos advogados, OAB? da OAB, que também está disposto a colaborar. Então, todas as entidades que mesmo as que não estão no Fórum Empresarial já se prontificaram também a ajudar. O povo baiano clama por esse momento. E eu acho que se todos ajudarem, se todos fiscalizarem, nós estamos recebendo, inclusive no Facebook, algumas fotografias de lixos que estão sendo deixados em alguns lugares, de pessoas que estão colocando erradamente, ou parando em fila tripla. Logicamente que nós do movimento não vamos poder dar solução nesse, mas nós vamos cobrar dos órgãos públicos, sim, e já começamos a enviar essas imagens para os órgãos competentes, no intuito de a gente fazer com que se tome providência. Fazer uma campanha paralela, usa a seta, tem uma medida tão simples, o soteropolitano parece que não gosta muito de usar a seta e muda de faixa, muda de pista e você tem que adivinhar que o carro da frente vai mudar e aí para provocar um acidente daqui para ali. O básico a gente acaba não fazendo e vira um transtorno danado. Nós vamos fazer inclusive um mutirão na cidade, vamos contratar algumas pessoas, no sentido de a gente adesivar aquelas ações, adesivar os carros que estão parados em fila dupla, não como punição, mas como advertência, né? Pedindo para que ele cuide melhor, para que ele zele melhor da cidade, e aquele comportamento dele está implicando, prejudicando outras pessoas e a ele mesmo, consequentemente. Então, esse movimento já vai para as ruas, é um movimento assim, muito interessante, e tem outros também que eu, ao longo da entrevista, vou citar que é também muito interessante. Bahia, a tarde morria devagar, rebirimbau se ouvia. A gente sempre dá um jeito de botar Jair Rodrigues aqui no programa, né? São Salvador, essa música tá no disco 2 na Bossa, acho que é o segundo volume daquela trilogia que ele fez com a Elis Regina. Hoje a gente dá um tempo aí no pessimismo sobre a cidade, estamos conversando sobre a campanha feita para alavancar a autoestima da capital baiana, Salvador. Viva, ame, cuide. Em nosso estúdio a gente está recebendo hoje o coordenador do movimento do Fórum Empresarial da Bahia, também presidente da ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade e Seção Bahia, Renato Tourinho. Curiosidade aqui, Renato, o que você particularmente mais gosta em Salvador? Eu sou do mar. Eu adoro o mar, adoro a praia. Então, se eu ficar 15 dias sem ir tomar um banho de mar, eu confesso a você que eu me sinto pesado. E eu sou um admirador dessa cidade por conta de todo esse litoral maravilhoso que em poucos lugares do mundo tem. E é isso que a gente vem, que volta a dizer que a gente tem que preservar. Porque você vai em qualquer lugar do mundo, lógico que você tem lugares tão bonitos quanto, mas se a gente cuidar dessa Baía de Todos os Santos e trazer uma infraestrutura que venha vamos dizer, fazer eventos náuticos mundiais, dar uma infraestrutura de turismo, nós vamos ter a melhor Baía do mundo, gente. Então, nós precisamos cuidar dela, né? O governo também, a prefeitura, tanto o prefeito Assemineto como o governador Jacques Wagner também estão atentos a isso. Então, eu acho que é uma coisa que nós precisamos levantar, fazer com que o baiano volte a ter aquele brilho nos olhos que a gente sempre teve. Que é verdade, nós sempre tivemos, nós somos formadores, nós somos criativos, não existe mais gente nesse país com a criatividade do baiano. Em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer lugar desse país, que o baiano vai, ele se sobressai. Como diz Nizam, ele não ficou aqui porque ele vai ser mais um. Né? Nós temos artistas, cantores, escritores, né? Enfim, tudo aqui leva à criatividade. E nós precisamos levantar isso, gente. Nossos vizinhos aí, o Pernambuco está dando um sinônimo aí de crescimento grande, o Ceará também nessa área de turismo. E a gente precisa, diz que o bom jogador só abaixa a cabeça para amarrar a chuteira, e a gente tem que levantar essa cabeça e voltar a ser a Bahia que a gente sempre sonhou e que a gente sempre teve, que é a Bahia da alegria e da felicidade. Renato, agora quem ouviu, portanto, esse seu apelo, essa sua convocação, se sentiu mobilizado, estimulado e quer participar, e pelo que você estava comentando aqui nos bastidores do programa, durante o intervalo, há uma adesão muito grande, todo mundo quer participar de todas as classes sociais, mas quem quer efetivamente somar com a campanha, como pode fazer, como entrar em contato e colocar o seu serviço, as suas ideias à disposição do movimento?
Bom, nós estamos no Facebook, talvez seja assim a maior repercussão que tem. Nós fomos trend top aí por alguns dias. Então, quem quiser pode entrar no Salvador Viva Me Cuide no Facebook, no site www.salvadorvivamicuide, também que deve estar. Nós estamos fazendo uma alteração no site, então mais alguns dias nós estaremos voltando. E também na ABAP, no Fórum Empresarial, pode procurar, o telefone da ABAP é 3358-3507. Todas as empresas que queiram participar, pode nos procurar, que nós vamos... a gente não tem fins lucrativos essa campanha. Todos os recursos que vão entrar vão ser investidos nela. Nós temos o site aberto e transparente e toda a prestação de conta de todos os patrocinadores vão estar ali para quem quiser tomar conhecimento de tudo que está sendo feito. E fora isso, nós vamos ter também... cenas vamos contratar alguns atores para estarem nas sinaleiras fazendo alguns exemplos de cidadania, né? Nós vamos distribuir lixeiras e adesivos para carros, né? Nós vamos conscientizar os motoristas e infratores através dos adesivos que eu falei. Nós vamos colocar os adesivos nos carros, vamos fazer oficina nas escolas de fabricação de materiais recicláveis. Já começamos a fazer isso junto com a Biota lá na praia do Porto da Barra. Distribuição de lixeira para carro, já falei, e ações de conscientização na praia. Nós vamos trabalhar muito isso. Os ouvintes estão participando, o nosso tempo infelizmente acabou, literalmente acabou mesmo, porque tem que entregar para São Paulo já, mas só para registrar a intensa participação dos ouvintes, a gente vai ter que pensar algumas opiniões aqui para falar agora. O ouvinte Edísio acha boa a ideia da campanha de usar a seta, mas dá a dica para que mude o lema para respeitar a seta, porque não adianta apenas usar a seta no trânsito, mas também que os outros motoristas respeitem quando ela é usada. E a ouvinte Rita diz que os flanelinhas deveriam ser inseridos em algum tipo de projeto de inclusão social para se transformar em ambulantes padronizados, porque esse serviço de limpeza de vidros de carros feito nos semáforos incomoda os motoristas que se sentem obrigados a ter de pagar pelo serviço que nem pediram. Portanto, opiniões aí dos nossos ouvintes discutindo a cidade, que é a grande proposta do programa de hoje, que todo mundo se envolva nessa grande discussão sobre a cidade. Hoje nós conversamos com o coordenador do movimento do Fórum Empresarial da Bahia, esse movimento chamado Salvador Viva Ame Cuide, também presidente da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Seção Bahia, Renato Tourinho. Obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana e sucesso na iniciativa. Eu que agradeço e conto com o apoio de todos vocês, da população principalmente. Peço à população que vamos voltar a ter brilho nos olhos, porque essa terra é uma terra abençoada por Deus e por todos os santos. Salvador, viva, ame, cuide, hein?